Veja o que está acontecendo com o nosso Brasil. Assista o vídeo até o final. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O clima no Brasil hoje é de medo e incerteza. Muitos brasileiros estão assustados com o que pode acontecer depois da condenação de Bolsonaro, vista por seus apoiadores como injusta e armada. A sensação é de que não há mais segurança jurídica, de que as instituições que deveriam proteger o povo se voltaram contra ele, e isso gera um ambiente de insegurança e apreensão. Famílias discutem em casa. Nas ruas, as conversas giram em torno do futuro do país, e a cada nova notícia cresce a dúvida. Será que ainda há saída dentro das próprias regras do jogo democrático, ou já passamos do ponto de retorno? Donald Trump surge nesse contexto como um personagem central, quase como um farol para os brasileiros que ainda acreditam em uma saída. A narrativa de que ele estaria indignado com a condenação de Bolsonaro fortalece a ideia de que há um aliado poderoso no cenário internacional, disposto a não deixar esse episódio passar em branco. Trump é apresentado como alguém que não engole a suposta farsa judicial, alguém com sangue nos olhos, pronto para reagir contra aquilo que seria uma injustiça praticada não apenas contra Bolsonaro, mas contra a democracia brasileira. Esse vínculo entre Trump e Bolsonaro cria no imaginário popular a expectativa de que os Estados Unidos poderiam se posicionar com firmeza, não apenas em palavras, mas em ações concretas, caso considerem que o Brasil saiu do eixo democrático brasileiro, retratado como protagonista de um grande complô. O roteiro descreve o STF, junto com o PT, como arquitetos de uma condenação fabricada para retirar Bolsonaro do jogo político e consolidar uma nova forma de poder. A expressão ditadura da toga é usada justamente para reforçar essa ideia de que ministros não agem mais como guardiões da Constituição, mas como governantes de fato, impondo decisões arbitrárias acima da lei e da vontade popular. Essa visão transforma o Supremo em símbolo de um golpe silencioso que teria colocado o Brasil de joelhos diante de uma elite togada, determinada a calar opositores e a controlar o rumo da política nacional, sem dar espaço à democracia verdadeira. Uma possível intervenção americana. O roteiro ressalta que, diante do cenário de arbitrariedades e violações de direitos, aumenta a expectativa de que os Estados Unidos possam agir com firmeza, chegando até mesmo a cogitar uma ação militar no Brasil. A ideia é sustentada pelo argumento de que Washington nunca respeita a soberania de países que se afastam da lei, se aliam ao crime organizado e reprimem a liberdade de expressão. O Brasil, nesse enredo, é colocado no mesmo patamar de nações vistas como ditaduras, o que abriria espaço para que os norte-americanos justificassem medidas drásticas. Essa narrativa cria um clima de tensão, em que a qualquer momento a diplomacia pode ceder lugar à força, caso o país seja considerado uma ameaça para os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, mostrado como uma peça-chave nessa ponte entre Brasil e Estados Unidos. O roteiro destaca sua proximidade com Donald Trump e a participação direta em conversas de bastidores que discutem o futuro do país. Eduardo aparece como alguém que não apenas observa, mas que leva informações privilegiadas sobre o que está sendo dito dentro do governo americano. É ele quem verbaliza a possibilidade concreta de o Brasil vir a enfrentar sanções econômicas ou até mesmo uma intervenção militar, caso o regime atual siga se consolidando nos moldes da Venezuela. Sua presença ao lado de Trump é usada como prova de que há um alinhamento estratégico em construção, reforçando no público a ideia de que a família Bolsonaro não está sozinha e conta com um apoio de peso internacional, a denúncia de censura e perseguição política. O roteiro reforça a ideia de que, no Brasil atual, a liberdade de expressão virou exceção e não regra. Pessoas comuns, políticos e até jornalistas seriam alvos de punições apenas por manifestarem opiniões contrárias ao sistema. Essa situação é apresentada como evidência de que o país vive sob um regime autoritário, onde discordar pode custar a prisão, o exílio
ou a destruição da reputação. O discurso procura despertar no público a sensação de que ninguém está seguro, de que qualquer cidadão pode ser silenciado se ousar enfrentar a ditadura da toga. Essa narrativa fortalece o argumento de que não se trata mais apenas de uma disputa política, mas de uma luta pela sobrevivência da própria democracia. Sanções econômicas como o primeiro movimento de pressão internacional. A narrativa explica que, antes de qualquer ação militar, os Estados Unidos poderiam apertar o Brasil com medidas duríssimas, atingindo diretamente a economia. Esse tipo de sanção é apresentado como uma forma de sufocar o governo e expor suas fragilidades, forçando-o a recuar. O roteiro deixa claro que, se o STF e o Executivo brasileiro insistirem em se manter na rota de confronto com os americanos, a escalada pode se intensificar, passando do campo diplomático e econômico para o campo militar. Assim, as sanções aparecem como um aviso. Se a diplomacia não surtir efeito, virá a força. O Brasil é descrito como um verdadeiro narco-estado. A comparação direta com a Venezuela reforça a narrativa de que o atual governo estaria não apenas se alinhando a regimes autoritários da região, mas também permitindo que o crime organizado tenha influência direta sobre as decisões políticas. O roteiro sugere que facções criminosas se fortalecem enquanto as instituições se enfraquecem, criando um ambiente em que o país deixa de ser uma democracia funcional para se transformar em uma nação dominada por interesses ilícitos. Essa visão coloca o Brasil no radar das potências internacionais, pois um narco-estado no coração da América Latina é visto como uma ameaça não só interna, mas também global. A narrativa volta-se para o olhar da imprensa estrangeira e a forma como o Brasil estaria sendo retratado lá fora. Segundo o roteiro, veículos internacionais já reconhecem que o país vive sob uma ditadura judicial, com um STF que ultrapassou todos os limites constitucionais. Essa visão externa serviria como um reforço de legitimidade ao discurso de perseguição e golpe, mostrando que não é apenas uma reclamação interna de opositores, mas uma preocupação global. Ao citar jornais e análises internacionais, a mensagem busca dar mais peso à denúncia, como se o mundo já tivesse enxergado aquilo que parte dos brasileiros ainda reluta em admitir, que a democracia no Brasil teria sido sequestrada por um pequeno grupo de togados aliados ao poder político vigente. A questão do risco para os inocentes em meio a uma possível guerra. A narrativa reconhece que uma intervenção militar ou até mesmo sanções severas poderiam trazer sofrimento à população, mas apresenta isso como um preço inevitável diante da gravidade da situação. O discurso é construído para justificar a ideia de que, embora haja perdas, elas seriam menores do que deixar o Brasil se consolidar como uma ditadura ou um narco-estado. Assim, o argumento é de que a dor momentânea da intervenção seria um mal necessário para garantir um futuro de liberdade, democracia e soberania. É o dilema clássico: pagar o preço agora ou arcar com consequências muito piores no futuro. A mobilização popular, criticando de forma direta a passividade dos brasileiros diante do que estaria acontecendo. A mensagem é clara: não adianta esperar apenas por Trump ou por qualquer ajuda externa se o próprio povo não se levantar contra a injustiça. O discurso aponta que muitos se calam, outros se acomodam, enquanto as instituições avançam sobre as liberdades individuais. Essa inércia é tratada como perigosa, pois sem resistência interna, qualquer intervenção de fora poderia ser em vão ou até mesmo inviável. O tom aqui é de cobrança e de convocação, buscando despertar nos cidadãos o senso de urgência e de responsabilidade coletiva pelo destino da nação. A mensagem final é direta: ou o povo brasileiro reage de dentro do país, mostrando força e resistência, ou outros, como os Estados Unidos, vão intervir de fora,